Olá! Hoje nós veremos então uma unidade famosa, uma das mais rentáveis de uma refinaria, que é o FCC, que é o acrônimo em inglês de craqueamento catalítico fluido. Como funciona este processo? Basicamente vai quebrar, craquear moléculas, grandes moléculas de hidrocarboneto, de pequeno valor comercial, e moléculas menores, gás, gasolina, nafta, diesel, moléculas de maior valor agregado. E como funciona o processo? A carga, o gasóleo, que vem da destilação a vácuo, ela pode passar por uma bateria de pré-aquecedores, entra no forno e vai para o reator. Muito bem, o que acontece no reator? Vai encontrar com um fluxo de catalisador que vem do regenerador. Como é que funciona isso aí? Você tem um compressor de ar, após o qual normalmente tem um forninho para que esse ar se aqueça. Você tem um silo de catalisador para repor o inventário de catalisador que se perde nesse processo, que é um processo fechado, porém há perda de catalisador. Entra no regenerador, aí o catalisador regenerado vai para o reator, onde, em contato com as moléculas do gasóleo, vai propiciar a reação. Os produtos de topo vão para a fracionadora e aí basicamente é similar ao processo da destilação. Diversas bandejas de onde você tira os cortes. No topo, o GLP, que vai para tratamento, e a nafta, diesel, produtos intermediários que vão para hidrotratamento. E do reator vem o catalisador gasto, volta para o regenerador. Esse é o fluxo. Mas com certeza não ficou bem claro como é esse processo. Então vejamos com um pouco mais de detalhe. Aqui nós vemos o chamado conjunto conversor, que é basicamente o regenerador e o reator. Aqui embaixo entra a carga de gasóleo aquecida, que se encontra com uma carga, com um refluxo aí de catalisador aquecido, e esse catalisador vai craquear, e nós vamos ver detalhes na próxima sequência, como é que isso ocorre, vai craquear, vai quebrar as moléculas de gasóleo, moléculas grandes em moléculas menores. Moléculas menores que têm menor peso molecular e, portanto, maior volume específico. Esse maior volume específico faz com que você tenha uma ascensão. Então, nós temos aí o riser, que é onde ocorrem efetivamente as reações. O riser é que é o reator propriamente dito. No topo chega então aquela corrente, aquela mistura de catalisador com os gases desse gasóleo craqueado ao longo do riser. Você tem um sistema de diversos ciclones, normalmente são 6 pares de ciclones, vamos ver também como funcionam esses ciclones, onde os gases saem pelo topo e aí, conforme mencionei, vão para a fracionadora e a partir daí é mais ou menos normal o processo. E o catalisador, que são partículas, portanto mais pesadas, ele desce, porém ele está negro. O catalisador, que é branquinho, o catalisador ele é branco, que é muito pequeno, tanto que ele se comporta como um fluido. Se você colocar catalisador em 2 garrafas e uni-las por uma mangueira, se você inverter as 2 garrafas, você vai ver que se comporta como vasos comunicantes, ele se comporta realmente como um líquido. Então esse catalisador que é branquinho, ao longo do processo ele se coqueia, fica negro. Tal como está, ele não serviria para continuar o processo. Então ele vai para o regenerador. O que acontece no regenerador? Você tem a entrada de ar aquecido. Esse ar aquecido é distribuído em uma grelha que nós chamamos de pipe grid, onde o ar é insuflado em diversos pontos na base. E aí você encontra esse ar aquecido com o catalisador. O que você vai ter? Você vai ter o coque depositado no catalisador, que é combustível. Você vai ter ar, que é comburente, e você vai ter a temperatura. Portanto, você terá uma combustão. Essa combustão, ao mesmo tempo, regenera o catalisador e o aquece, para que ele possa voltar a se encontrar com uma nova carga de gasóleo e perpetuar esse ciclo aí.
Os gases da combustão, obviamente, carregam ainda bastante catalisador. Então você tem uma separação no interior do regenerador, onde você tem, mais uma vez, pares de ciclones, usualmente 6 pares de ciclones, é o mais frequente, onde os gases, por serem mais leves, saem pelo topo e o catalisador mais pesado vai para o fundo. Importante notar que os gases que saem do regenerador são fruto de uma combustão incompleta, portanto, carregam muito CO, monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, ele usualmente é levado a uma caldeira, chamada caldeira de CO, onde você ainda aproveita essa energia residual, gerando energia, gerando vapor. Ok? Agora, por que o catalisador consegue essa proeza de quebrar as moléculas do gasóleo, as grandes moléculas, quebrá-las, craqueá-las em moléculas menores? Veremos. O catalisador, esse é apenas um dos tipos de catalisadores, são cristais muito pequenos, são normalmente cristais zeolíticos, que têm uma forma geométrica muito intrincada, tão intrincada que se você pegar 1 grama de catalisador e se você, obviamente de forma teórica, calcular a área deste 1 grama, somar a área de todos os seus cristais, você vai ver que isso corresponde aproximadamente a 200 metros quadrados. Então, 1 grama, a superfície total dos catalisadores contidos em 1 grama corresponde a 200 metros quadrados, o que permite ver quão intrincada é essa forma geométrica. E é justamente essa forma geométrica, intrincada, complexa, aquecida, que ao chocar-se com as moléculas maiores de hidrocarbonetos, craqueia, quebra essas moléculas e desta maneira faz com que o gasóleo se craqueie, formando frações mais leves. Como é que é a visão dentro do regenerador? Note, o catalisador gasto está vindo lá do reator, pretinho. Encontra aqui aquilo que eu falei, aquela grelha, o pipe grid, onde é insuflado o ar aquecido. E aí ocorre a combustão, você vê aí as pernas do ciclone e embaixo sai o catalisador regenerado, voltando lá para o processo. Falta vermos como são os ciclones. Talvez alguns conheçam como é um ciclone, mas vamos ver com um pouco mais de detalhe. Note, nos ciclones, a corrente de gases mais catalisador, ela entra tangencialmente, e por isso esses ciclones são refratados com concretos refratários anti-erosivos, porque esse catalisador tende a erodir, então são concretos de alta densidade, e aí entra tangencialmente, e com isso aí a tendência de essas partículas sólidas chocarem com a parede, perderem sua energia cinética e caírem, se precipitarem, voltando então, é onde você tem a saída das partículas, é a saída do catalisador voltando para o processo, enquanto que por cima saem os gases limpos. Na verdade, não tão limpos assim, por isso é que normalmente se tem sempre dois ciclones agrupados, são sempre pares de ciclone. Você vê aí na figura ao lado, você tem os de baixo que são os ciclones primários, o que sai deles ainda entra no ciclone secundário para precipitar mais catalisadores e saírem aí os gases da combustão, que são aqueles ricos em monóxido de carbono que vão para a caldeira de CO. E o catalisador regenerado volta ao processo e aquecido vai lá mais uma vez encontrar o gasóleo, repetindo o ciclo. Na refinaria Duque de Caxias, o inventário de catalisador é de 212 toneladas, quantidade de catalisador que circula, e você tem uma perda diária de 10 a 15 toneladas, que tem que ser repostas, por isso você tem um silo de catalisador, que é para repor o catalisador que sempre se perde.